Olá, esta é a primeira sessão de Territórios Periféricos e Criação Contemporânea, um ciclo de conversas promovido pela Generation e que pretende refletir sobre a atividade artística fora dos dois grandes polos urbanos do país. Ao longo do ano, num conjunto de conversas de caráter informal, vamos dialogar com personalidades e representantes de estruturas artísticas que, atuando em distintos pontos geográficos, desenvolvem um trabalho que cruza estas duas dimensões. Esta primeira sessão é ainda condicionada pela pandemia e por isso gravada, não contando com o contributo que o público lhe poderia dar. Recebemos Luís Sousa Ferreira. Olá Luís, bem-vindo. Diretor do 23 Milhas, o projeto cultural do município de Ilhavo, consultor da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027, fundador do festival Bons Sons, formado em Design Industrial pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde hoje é docente. O Luís Sousa Ferreira tem um percurso bastante diverso, não só nas áreas de intervenção, como nos territórios onde foi trabalhando. Uma experiência que, confio, será valiosa para a discussão que aqui pretendemos lançar. Entre outras coisas, foi comissário cultural na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, trabalhou no Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas em Vila Velha de Ródão, passou também pela Experimental Design em Lisboa, pela direção artística do projeto Aldear na região do Tâmega e Sousa. Mas, como dizia no início, Luís Sousa Ferreira foi fundador do Bons Sons, um festival comunitário de música portuguesa em Sensoltos, Tomar, do qual foi diretor artístico durante 8 anos, e é precisamente por aí que eu propunha que começássemos, porque Sensoltos não é só o local onde tu lançaste um festival, é também o sítio onde tu cresceste, nasceste, viveste até teres ido estudar para as Caldas da Rainha. E a primeira questão que eu te queria lançar é esta: de que forma é que o lugar de onde somos influencia o nosso percurso? Bem, olá outra vez, mais uma vez, e muito obrigado pelo convite. Eu acho que influencia quase tudo, não é? Portanto, tudo, ou pelo menos é uma dimensão muito grande, especialmente quando ele é bem vivido. Eu acho que tive essa sorte, ainda há pouco estava a falar sobre isso, de que tenho a sorte de ter tido um lugar que me criou muitos sentidos, não é? Então, quando ele no fundo, para mim, Sensoldos é este contrapeso naquilo que é o meu percurso, é o meu balanço, não é? E ressaco muito quando estou fora Sensoldos e tenho que lá voltar várias vezes. É a minha família, é a minha casa, é o meu lugar de sentido e é onde eu aprendi muitas coisas, não é? Portanto, e isso continua, ou seja, parte de mim se deve a Sensoldos, à forma como nós habitamos a rua, como habitamos a aldeia, como nos vimos, não é? O sentimento de pertença, as identidades todas que dali advêm. É essencial na minha construção de caráter também. Mas isso por si não construiria um projeto como o Bons Sons, não é? Não. É a base, não é? São as pistas, não é? É o tabuleiro, não é? Mas depois é importante sair da ilha para ver a ilha, não é? Como diz o Saramago. Eu acho que é isso depois, porque senão seria, ou seja, se nós estivermos sempre com os mesmos ingredientes e com a mesma receita, fazemos sempre o mesmo, não é? Portanto, às vezes é preciso ou mudar a receita ou mudar alguns ingredientes. E o Bons Sons deve-se não só a mim, a uma equipa inteira, de muitos jovens que saíram e de muitos jovens que ficaram, e não jovens, portanto é um projeto intergeracional, mas que foi este olhar de fora e ao sairmos para as nossas novas cidades, não é? No meu caso, as Caldas da Rainha, perceber que havia ali alguma coisa de particular, de diferenciador, e que tínhamos alguma coisa para dizer ao mundo, e ao mesmo tempo também nós adquirimos outras ferramentas nos nossos cursos que ajudaram a trabalhar aqueles ingredientes de uma forma diferente. Depois sais para outros projetos, podemos falar mais adiante com mais pormenores sobre alguns deles, mas quando chegas a um sítio novo, não tens esse conhecimento de base que 17 ou 18 anos de vida no mesmo território te dá. Onde é que tu crias a tua metodologia de aproximação a um território para trabalhares enquanto programador? Ela é baseada como uma grande carga de curiosidade, primeiro que tudo, muito interesse sobre as dinâmicas e as particularidades dos lugares. Depois alguma metodologia que ajuda, um bocado às vezes faz aquela imagem de um poliglota, que eu não sou, infelizmente, mas que tenho amigos meus que quase que em 15 dias conseguem aprender uma nova língua, porque sabem quais é que são as terminologias que têm que saber, os verbos que são mais estruturantes de uma língua, as terminações de plural, conseguem rapidamente perceber o que é que têm que saber para falar minimamente aquela língua. E eu acho que a experiência vai trazendo também isso, e acima de tudo a metodologia de design,
aquilo que são as key people, as histórias, os traços, os comportamentos, os lugares de encontro, uma série de coisas que ajudam-nos a mapear os recursos da cidade, as dinâmicas do lugar e ajudam-nos a entender os mínimos. E depois, modéstia, como é óbvio, saber que não saberei e não sou e não me vejo nem me substituo à voz do lugar. Portanto, refugiar-me de equipas ou de colaboradores que vão-me trazer aquilo que eu nunca vou conseguir saber e saber que o meu despudor, o meu olhar não viciado, poderá haver outras oportunidades. Portanto, é um diálogo e é um encontro. No fundo, é um primeiro encontro daquilo que nós queremos que seja um encontro verdadeiro, que é a necessidade do outro. Portanto, eu vou precisar mesmo destas pessoas para poder chegar a alguma coisa que tenha algum sentido. E depois a curiosidade, portanto, é um misto das duas dinâmicas. E neste sentido, os territórios são todos diferentes, mas esse tipo de apropriação, de aproximação, funciona qualquer que seja a característica do território, seja ele mais rural, mais urbano. Tu estás neste momento a trabalhar em Braga, que é a terceira cidade do país, trabalhaste em Lisboa, mas também já trabalhaste em Vila Velha de Ródão, portanto, a dimensão dos lugares onde tu trabalhaste é muito distinta. Sim, mas acho que muda mais o meu lugar, ou seja, eu estou a representar o quê, do que o lugar em si. Ou seja, em Ilha eu estou num lugar de poder, digamos assim, portanto, a minha voz vem do município, em Braga vem de um projeto que também tem a tutela do município, em Sensolos eu tenho de uma associação de comunidade, ou em Vila Velha de Ródão estava numa associação cultural, e aí por aí diante, não é? Portanto, isso diverge bastante, a forma como as pessoas nos recebem e recebem aquilo que nós estamos a dizer. Não há melhor nem pior, é completamente diferente a reação, e aquilo que numa associação às vezes é muito fácil, por um município é muito difícil, e o alcance que o município consegue ter, uma associação nunca demora muito mais tempo a ter, portanto são coisas diferentes. Mas eu acho que, e também nós, como indivíduos, somos muito diferentes, mas nós em grupo somos muito parecidos. E por isso é que existe uma disciplina, uma ciência chamada Sociologia. Nós achamos às vezes que há muita coisa que é muito particular e depois nós, com alguma experiência, começamos a perceber que as dificuldades, os anseios, as lutas, os constrangimentos, às vezes as ideias que nós temos de nós próprios em conjunto são muito semelhantes, apesar de depois a atmosfera, os microclimas, o desenho histórico das cidades são muito diferentes, mas nós de alguma forma somos todos contemporâneos. Eu acho essa ideia muito interessante termos uma certa ideia de que os territórios são especiais por si só, e depois quando tens esta visão mais alargada, percebes mais o que há de similar entre os diferentes territórios. Como é que tu, não pode ser nunca confrontacional, não podes chegar a um território e dizer atenção que vocês não são assim tão especiais, não é? Como é que se consegue desconstruir essas ideias feitas de determinada comunidade? Sobre si mesma, no caso. Por exemplo, eu lembro-me de uma que eu achei muita piada, talvez não é mais importante, mas lembro-me dela agora. Em Ilhavo, as pessoas dizerem sempre que era um território muito conservador, geralmente toda a gente diz isso dos seus territórios. Que é muito conservador e que as pessoas são muito assim, assado, agora não interessa aqui estar a esmiuçar isso, e havia sempre aquela ideia de que as pessoas não gostavam de festa e de habitar a rua e que eram muito introvertidas e depois todos conseguimos ter uma narrativa romantizada para justificar isso. E eu depois perguntava, mas tu gostas de festa? Não, eu gosto imenso, mas as pessoas é que não gostam. E depois falava com outra pessoa e a outra pessoa dizia, porque nós também não somos muito de festa ou não somos muito de alinhar nestas coisas, mas tu gostas? Não, eu gosto imenso. Ou seja, individualmente as pessoas todas diziam que gostavam e que queriam, mas que havia sempre uma ideia que o conjunto não permitiria, não é? E a ideia de às vezes nós nos refugiarmos, quase aquela música, não é, que diziam o meu país não deixou, a minha religião não deixou, e nós conseguimos arranjar uma série de argumentos de que há um todo invisível, as pessoas, não é? Esta entidade abstrata que tem um comportamento que nós consideramos que é limitativo. E que é por isso que a coisa não acontece. Na minha aldeia isso era impossível, porque a minha aldeia é muito mais conservadora. Aqui não, porque temos um peso X. Porque aqui não, porque há uma história. E nós construímos nós facilmente construímos sempre uma justificação para os nossos inconseguimentos, não é? Agora, essa palavra que ficou também na história, não é? Deixa-me voltar a um outro momento da tua vida, mais inicial, em que estiveste a trabalhar em Vila Velha de Ródão, no Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas. Estamos a falar de um território
no interior do país, numa zona rural, mas onde estavas a trabalhar num projeto que era contemporâneo. Onde é que há espaço para a criação contemporânea num território rural, ou como é que se encontra esse espaço? Tem que haver... todos os territórios são contemporâneos. Todos os territórios deverão falar do hoje. Deverão falar sobre os anseios e as necessidades do hoje. Isso é ser contemporâneo, é falar do hoje. O problema é que nós construímos também, mais uma vez, uma retórica de que o espaço rural é do passado, é quase um museu de uma ideia de um passado que nunca existiu, e que a cidade é o futuro. E à grande escala, o Ocidente é o futuro e a África é o passado, não é? E basta ter mínimas noções de antropologia que todos os territórios são contemporâneos e que são um acumular de experiência e de vivências no tempo. E que temos que retirar, acima de tudo, do espaço rural, aquela capa que tem que representar uma memória dos avós, não é? Não, e a própria memória é uma coisa contemporânea, portanto, é um resultado também da nossa leitura do passado. E é isso que tem que acontecer, essa atualização, que hoje até se exige nos museus e naquilo que são os monumentos, que não é destruí-los, mas reatualizar o seu testemunho e o seu sentido para o hoje, é a mesma coisa que tem que acontecer nas cidades e nos lugares. As aldeias têm que falar sobre elas hoje. As aldeias têm que falar sobre os seus problemas, sobre o que está-se a ver aqui ao lado, e não sobre aquilo que é uma memória cristalizada daquilo que acham que é a sua obrigação. Depois passas daí para o outro lado, vais para o centro, não é? Vais para Lisboa. O que é que tu levaste de Ródão para Lisboa que acaba por influenciar o teu percurso seguinte? Assim, primeiro levei uma possibilidade de trabalho efetiva. O Centra foi muito importante para mim e para a equipa que trabalhava, era uma equipa contemporânea. Trouxe muitas referências. Apesar de estar no interior, efetivamente, já numa fronteira com Espanha, eu tive contacto com tudo que era a programação cultural contemporânea na área das artes performativas. Era um espaço de residências, era o primeiro de Portugal, tinha já um histórico, na altura de cerca de 15 anos, pelo menos, pronto, bastantes anos, portanto aprendi muito também nesta dimensão de sintonizar com a paisagem, muitos projetos já com a comunidade, de alguma forma, projetos com as referências identitárias do lugar, uma simbiose entre a agricultura e a cultura e a land art. Portanto, havia projetos de educação que trabalhávamos com todas as escolas. Portanto, talvez em Ródão, Vila de Ródão, mais do que ter levado, aprendi. Portanto, aprendi muito. E estava a fazer isto a par e passo, como já estava nos bons sons. Portanto, em 2006 entrei para o Senta e comecei com a equipa de Sensolos, o Bons Sons. E ao mesmo tempo também tinha um projeto que era que no fundo marca um bocado esta relação mais clara com o design, que era entre o artesanato e o design, tanto pela beira toda, e de Nisa até Gonçalo, perto já da Guarda, e que trabalhei em toda uma região muito rica e que trabalha, talvez, das melhores a trabalhar aquilo que era a identidade do lugar, não de uma forma cristalizada, mas no fundo de uma abertura bem interessante. E, portanto, levo toda esta experiência para Lisboa. Portanto, não, enquanto, se calhar, colegas meus tinham ido para grandes estúdios, mas para tirar fotocópias, eu fui para um lugar em que me deu a possibilidade de coordenar design, de coordenar projetos e de assumir uma série de responsabilidades que me deram uma estaleca significativa. Já vamos à Experimenta Design, mas falaste 2 vezes em design nesta última resposta. Em que é que o design te auxilia? Tu falavas no início, nessa questão da metodologia do design, disseste já noutras entrevistas que eu li que se vês mais como designer do que como programador. O que é que aprendeste com o design que é útil para o trabalho que fazes hoje? O design tem um processo de conceptualização, portanto, que é muito importante, e tem, primeiro que tudo, a pesquisa. Os designers podem trabalhar muitas vezes em fazer cadeiras de dentista, como estarem a trabalhar em moldes, como fazer serviços, não é? Portanto, nós não somos uma ciência, portanto, somos no fundo sempre uma célula que se acopula
a um novo ecossistema. Portanto, e isso dá um olhar especial, a meu ver, obriga-nos a muita pesquisa, muito mapeamento, um fasear de afunilamento do processo, mas nunca saltando etapas, não é? Portanto, ou seja, somos projetistas, não é? E o que eu faço é projetar de alguma forma sempre. Mas faz com que nós não queiramos saber logo a conta de cor e se passe para a forma antes do tempo. E isso acho que é o essencial nisto tudo. Antes de começar já a dizer qual é que é a resposta, temos uma metodologia que nos obriga, efetivamente, a passar pelas fases todas de pré-projeto, de desenho, e esta relação também entre as mãos e a cabeça, este desenhar e pensar sobre as coisas, que eu acho que é importante para não fazermos mais do mesmo, para não nos conformarmos logo com receitas pré-feitas ou contrariarmos os ícones, não é? Portanto, contrariarmos aquilo que é uma referência formal e trabalhar muito aquilo que é as referências conceptuais e ajuda-nos depois a criar o novo, ou seja, fazer novos ou criar a partir de novos ingredientes ou criar a partir de novas metodologias, novas receitas. A experiência da Experimenta Design pode ser interessante aqui porque a proposta destas conversas é refletirmos sobre a criação contemporânea que está fora dos dois grandes polos urbanos do país. Na verdade, tu estavas no maior polo urbano do país. Como é que tu te relacionas com a ideia, às vezes, muito comum de que é mais fácil fazer projetos deste tipo em Lisboa? É ou não é? É diferente? O que é que tu aprendeste com essa experiência de trabalhar efetivamente em Lisboa? É mais fácil porque eu não tinha que explicar para que isso existia, que é o que me chateia às vezes mais, de estarmos sempre a iniciar novas lógicas. Foi assim uma pausa, no sentido de eu não tenho que explicar porque é que eu existo, porque é que o meu conhecimento é importante e porque é que estas coisas têm que ser feitas. Acho que foi assim a grande diferença. Trabalhar mais, o projeto tem uma escala em que eu estou com mais pares, não é? Em que não tenho que convencer políticos, convencer equipas, convencer públicos, um trabalho de convencimento constante. E ali foi um período em que não era isso, não é? Portanto, trabalhava numa Bienal, das mais importantes da Europa, que tinha um orçamento significativo, que tinha uma história, tinha uma escala e tinha uma liça, e tinha referências e contactos internacionais em que, de repente, havia ali outra espécie de ilha, não é? Outro tipo de lógica. Contudo, ao mesmo tempo, nos outros projetos todos, há aqui uma questão de missão e de sentido, e de que se não formos nós, ou podemos ser nós a fazer a diferença, não é? Não é se não formos nós, mas podemos ser nós a fazer a diferença. Enquanto ali podemos sentir que às vezes em Lisboa que somos mais uns, não é? Tanto ou em Lisboa, ou no Porto, ou num grande polo, em que esta questão de transformar e de pensar, eu já estive em tantos sítios em Portugal e sou um patriota, digamos assim, e que gosto muito e que sinto, por exemplo, muito entusiasmado agora de 11 cidades estarem a trabalhar para serem potenciais capitais europeias da cultura. Eu adoro isso. Portanto, de repente há 11 cidades a querer e vão transformar de alguma forma o território de uma forma mais equitativa. E essa dimensão da equidade é para mim muito importante. Quando falavas há pouco sobre essa questão de necessitarmos de algum conhecimento sociológico, também temos que perceber, quando estamos a falar destas dinâmicas artísticas, o país que temos e a história ou a ausência dela de projetos artísticos transformadores no país e que acima de tudo, toquem no país todo, não é? São ainda relativamente escassos, são mais as exceções do que propriamente... não há uma regra, não há sequer uma regra de grandes projetos, de um grande projeto para o país ou de grandes projetos no país. E isto é uma boa altura para nos levar a Ilhavo, onde chegas em 2017, creio, porque face a estas limitações... é quase inevitável que sejam os municípios a assumir um papel de relevo no que são os projetos culturais. Como é que tu vês o lugar dos municípios a partir dessa experiência que tens de Ilhavo, de teres proposto um projeto que o próprio município acaba por abraçar há já quase 5 anos? Sim, 4 projetos, mas sim, já no processo. Tem mesmo que passar pelos municípios, no contexto que temos, um projeto deste tipo?
No contexto que temos, sim. Não há outra hipótese. Não acho que seja a hipótese mais acertada, porque depois traz muitos estrangulamentos e muitos equívocos. Mas neste momento são os municípios que são a tutela de boa parte dos museus do país, de todos, quase todos os arquivos, de boa parte dos cineteatros, centros culturais e equiparados. Qual era o modelo ideal, na tua opinião? Eu acho que devia haver um diálogo maior entre o poder central e o poder local. Eu acho que as direções regionais podiam ter, talvez podíamos falar de regionalização, não é? Mas as direções regionais, pelo menos, deveriam ter um papel mais ativo e mais presente, porque de repente pede-se ou exige ou a expectativa entre a relação entre uma Câmara e uma estrutura, uma instituição camarária, é um bocadinho mais promíscua, no mau sentido da palavra neste caso, e para o bom também, mas do que entre o Estado Central e uma estrutura da sua tutela. Não é? A independência, muitas vezes, do Museu Nacional ou de um Teatro Nacional não tem nada a ver com as estruturas, que não são muitas vezes estruturas, são a própria Câmara. Sim, são departamentos autárquicos. Transvestida, às vezes, claro, algumas identidades, e isso faz com que não haja longevidade. Temos que perceber que os poucos projetos com longevidade são aqueles que têm uma independência e têm um protocolo com o município e com a DG Artes, neste caso, que conseguem criar uma estabilidade. A DG Artes cria uma autonomia e estabilidade e os municípios criam um lugar e criam uma relação com o lugar e criam também financiamento, ambos, não é? Como é óbvio, e criam estrutura local, não é? E acho que seria sempre esse o melhor desenho, porque não pode ser um país em que o que é nacional está nos dois polos e o que é local está fora deles. Porque é que Vitarias Milhas não pode ser um projeto nacional? A partir de Ilhavo. Claro. Para Ilhavo também, mas para todos. E como da mesma forma, aquela coisa de as pessoas vão todas para Lisboa e ninguém acha que aquela pessoa está em Lisboa, está a roubar o lugar a um lisboeta, mas se as cidades atraírem pessoas de fora, os outros municípios, há sempre aquela coisa, mas não havia cá alguém que pudesse fazer o que estás a fazer, esta coisa das terras de ninguém e as terras dos que lá vivem, não é? Portanto, eu acho que seria... Porque eu acho que a política é como a imprensa de rosto, ela tem um lugar de proximidade, mas até agora com as redes sociais é um lugar de muita fragilidade e de muita pressão. E há muito pouca política na estratégia cultural e no pensamento cultural, e há demasiada política naquilo que é depois o output e a parte final, né, do usufruto e da dinâmica com mais visibilidade. Não estou com isto a falar de Ilhavo, apesar de ter sido esse o mote, estou a falar de uma forma geral, naquilo que são as dinâmicas. Eu conheço muitos, e já trabalhei com muitos municípios dos 308 que temos em Portugal continental, e estou em Ilhavo até porque não é assim. Portanto, a ingerência política para mim é mesmo uma fronteira muito clara naquilo que é a minha independência como profissional. Como é que se cria essa fronteira? É um pressuposto no momento em que aceitas um convite, ou é uma luta de todos os dias? É um pressuposto e a luta de todos os dias para o manter. Contenções, imagino eu. Não queria entrar Sim, mas a atenção é importante, não é? Sim, era também aí que eu queria chegar, ou seja... A atenção é importante. A atenção, a transformação, o conflito, não tenho nada contra os conflitos. Às vezes, desde que eles sejam profícuos e tenham algum sentido, não é? Não sejam só desgastantes. Mas o confronto, mesmo até, sou a favor que haja direções partilhadas, artísticas, executivas, financeiras, ou que haja coordenações de comunicação, de produção, técnica, para existir mesmo este confronto e que o resultado seja um diálogo destas partes todas. E acho que é importante um diretor ter um diálogo com o executivo para que a estratégia política para a cultura, não é? A planificação e o pensamento político para a cultura, o que seja depois esta prática, também esteja em sintonia, que haja aqui um entendimento, mas são ferramentas diferentes. É um diálogo que tem que ser relativamente permanente, não é? Porque muitas vezes cria-se uma ideia, pelo menos nas autarquias, não é? Que as eleições são de 4 em 4 anos, validam determinada estratégia e, a partir daí, há pouca discussão sobre as opções que são tomadas nos 4 anos seguintes. Quando estamos a falar de um projeto cultural, é impossível que isto seja assim, não é? Sim, desde que não seja debater programação, ou seja, é importante perceber o que é o pensamento político para um município na área da cultura e o que é a ação
da cultura, não é? E muitos vereadores se confundem com programadores. Eu acho isso perverso e acho errado e a própria Constituição o tenta separar. Os municípios devem ter programadores? Devem. Mesmo quando ganham estrutura para ter um programador exclusivamente, devem-se então juntar a outros para conseguir ter esses recursos, da mesma forma que o trabalho de arqueologia tem que ser feito pelo arqueólogo. O município pode não o ter na sua estrutura. Mas não vai ser o vereador do urbanismo que vai fazer escavações, não é? É esse o ponto. Há uma coisa que eu acho interessante no teu projeto de Ilhavo e gostava que explorássemos isto um bocadinho, que é o 23 Milhas contraria um pouco a lógica de que um projeto cultural é o centro cultural. O 23 Milhas está construído à volta de 4 espaços que têm cada um a sua função, mas que acaba por também ter um diálogo entre esses 4. O que é que te levou a fazer esta proposta e como é que se desmonta muitas vezes a ideia de que o projeto cultural de um município começa e acaba no seu teatro municipal ou no seu cineteatro? Para mim, a cultura à partida devia ser das pessoas, devia ser um ato cívico e não alguma coisa ascendente de uma estrutura de poder. Contudo, como disseste há bocado, temos de perceber em que contexto é que estamos e qual é que é a realidade. Portanto, neste momento temos uma certa uma dinâmica cívica muito pobre em Portugal. Portanto, temos pouca autonomia e temos poucas dinâmicas cívicas. E cada vez mais cabe aos municípios, não só na área da cultura, em muitas outras áreas, ter uma visão de 360 graus daquilo que é a ação de uma cidade, cada vez mais. Ser Presidente da Câmara hoje, em Portugal, é muito duro. E tem que se saber muita coisa. Sabemos que há 3 ou 4 vereadores para pensar 9, 10 áreas muito distintas e muito exigentes cada vez mais. Depois, só uma correção, não é o meu projeto, portanto, é mesmo um projeto de equipa. Eu, quando cheguei, tinha já um legado importante. Existiam 8 anos, acho que era 8 anos no Centro Cultural de Ilhavo, Sim. Existiam edifícios, existiam protocolos, existia uma equipa. E então eu tentei aproveitar tudo isso, que já existia, portanto, não é um projeto contra nada, portanto, aproveitou todo este legado que vinha desta primeira fase e tentou-se criar uma segunda fase. Portanto, tendo isto já consensualizado, foi com estas pessoas todas que fomos desenhando este projeto e pensando qual era o potencial de Ilhavo. Ilhavo tem alguns problemas que são também ao mesmo tempo um potencial. É um município com 2 cidades, é um município rasgado por braços de ria, é um município rasgado por uma autoestrada, por uma nacional, ou seja, ele por si só já tem pontos de interesse fora dos centros urbanos, ele já por si já é multicentro. E para corresponder a este multicentro, o próprio projeto tinha ali ou seja, aquilo que eu já acreditava, tem naquele lugar um potencial enorme, porque não há uma cidade que é um polo e que tudo o resto gravita em torno dessa cidade. Não, existem vários polos e com várias identidades e que existem poucas coisas que unem aquela gente toda. E isso é um problema, porque no fundo existem N bairrismos e tem que se repartilhar, ou seja, a eficiência económica torna-se muito mais difícil e de criar, de repente, aquele cartaz não serve toda a gente, aquele cartaz serve aquele lugar. Aquela programação não estás a fazer para o município todo, estás a fazer só para aquele sítio. E isso obriga a um esforço redobrado, mas ao mesmo tempo ajuda-nos a pensar efetivamente aquele território como um território e não como um polo. E como é que de repente aquilo tudo junto, então sim faz uma identidade e uma contenção até daquilo que é o medo sempre de um território periférico, que é ser engolido pelo polo, neste caso o polo mesmo ali ao lado, que é Aveiro. Sim. Que usa e que apropria de alguma forma também alguns daquilo que são os marcos identitários de Ilhavo, porque tem uma marca muito grande de região e pronto, tudo isso, esse diálogo é interessante. Portanto, a própria ria dá-lhe ali um espaço de expansão quase, não é? Sim, é mesmo isso. Então, de repente, apesar de eu dizer que nós nos comportamos de uma forma muito semelhante em grupo, seja onde for, aquele território efetivamente tem também particularidades. Então foi procurando essas particularidades e percebendo também o trabalho muito interessante que já estava a ser feito sobre as identidades de Ilhavo, através do Museu Marítimo de Ilhavo e de outras estruturas, que se conseguiu fazer este novo projeto, que responde a uma necessidade também, que havia vários equipamentos que não tinham uso e havia duplicações que não faziam sentido. Como é que se transforma essas identidades em algo que pode interessar a um público mais lato e até externo a Ilhavo?
diversificando. Ou seja, não há uma receita, há vários. Temos mais de 6 festivais, temos projetos de pequena escala, temos que ter tudo. Temos que ter aquilo que preenche os anseios de uma lógica mais de divertimento, de festa, até de turistificação, não é? Tanto que muitas vezes são projetos mais imediatos na lógica da atração, não é? Da lógica da comunicação do próprio lugar. Como temos projetos de nicho para fixar artistas, corresponder a necessidades de pessoas que têm outros anseios, não é? E que querem estar numa linguagem mais experimental, que querem sentir que ali estão onde as coisas acontecem. No entanto, isso é muito importante para acumular as pessoas, não haver tanto escoamento de pessoas e atrair outras ou conciliar outras que saíram um pouco até de costas voltadas. Ou seja, não há receitas, só há uma fórmula, para mim, que é diversificar ao máximo, com uma coerência. Portanto, o 23 Milhas, que é esta luz do farol da Barra, que é, no fundo, o maior farol de Portugal e que é talvez, como disse logo na altura, que era o castelo do município e que todos estes lugares se revêem nele. Então nós agarramos nessa ideia, nesse feixe de luz, que era não estarmos agarrados à ideia da mesma forma que um edifício não é a cultura, uma praça não é necessariamente espaço público, temos que perceber como é que criamos a ágora, como é que criamos lugar de debate, de pensamento e de encontro e como é que criamos espaços mais permeáveis para a diversidade e para multidisciplinar, mas também intergeracional e com coisas que nós sabemos que à partida dizem mais a um público, ou a um público mais local X, e a outros que são para um público, uma franja maior, mas que todos depois se sentem, ou seja, todos vão se preenchendo em páginas diferentes da agenda. Eu li em entrevistas anteriores tuas, há uma ideia que eu gosto bastante, que é negar a cultura não é a cereja no topo do bolo, é o bolo, e neste sentido também me parece que recusas um pouco uma lógica utilitarista do que pode ser um projeto cultural, mas ele também tem algumas funções desse tipo, e tu estavas a falar sobre uma delas que me interessa, que é como é que estes projetos podem ajudar a criar uma nova geração de criadores nos territórios onde estão, ou a fixar pessoas que de outro modo sairiam. Neste caso também não há uma receita única, suponho eu, ou seja, tens que adaptar ao território em que estás. O que é que em Ilhavo são os pontos fortes de uma estratégia deste tipo? Nós temos várias, temos uma ferramenta muito clara, que é a Milha, que é a Festa da Música dos Músicos de Ilhavo. Começou numa lógica mais de reunião, de encontro, mas tinha já uma planificação e agora estamos no 4º ano e já é mais um plano estratégico do que a festa, onde vamos da formação, ou seja, partimos do pressuposto que havia melhores músicos que a música que faziam. E por N razões, porque não tinham condições, porque não tinham ambição, porque não tinham referências, porque não tinham possibilidade de, não é? Não é porque as pessoas sejam piores ou melhores, não havia um contexto. E então, o contexto de referências, trazer novas coisas, formação, diálogos de rede, agora já estamos também na questão da edição, apoiar a edição, desafios, efetivamente. Mostrar que uma pessoa pode ser, um artista pode ser tão bom ali como em Nova Iorque. Portanto, não há lugares em que os tetos têm que ser mais baixos do que outros. E essa ambição, de repente termos um projeto que tem uma ambição gigante e que ele não consegue ainda impermeabilizar no solo, é através destas lógicas que tem que acontecer. Ou seja, esta apropriação demora, não é? A coisa acontece, é um nevoeiro, uma umidade, e depois vai infiltrando de uma forma gradual. E tem sido isso que tem acontecido, como agora começámos a Companhia Jovem de Dança, com as próprias escolas de dança de Ilhavo, como temos mais palco na área da formação de teatro, como temos uma série de projetos comunitários que não têm o interesse ou a necessidade, o objetivo não é que aquelas pessoas que estão ali a ter essa experiência passem a ser artistas, mas que fiquem a perceber os processos e o que é que está por trás de um processo artístico e sejam contagiados por isso. Portanto, há uma série e há outras que não me estou a lembrar aqui, mas uma série como os projetos pedagógicos e a relação que temos também com as turmas de artes que só existem há 3 anos, portanto, e não é por acaso, portanto, ou seja, também tem a ver com este contexto. De repente, a escola secundária da Nazaré já tem turmas de artes e fazer com que aquele curso de artes ali, aquele processo no secundário, não é? Aquele ciclo, seja o melhor possível e que nós sejamos um parceiro para isso.
Ou como, de repente, havia uma banda filarmónica na Gafanha de Nazaré, que agora tem também uma orquestra. Porque, de repente, começaram a trabalhar connosco, com outros projetos performativos, com o pensar não só na lógica da arruada e do serviço que faziam, mas também no processo de criação, de diálogo com outros artistas e pensarem mais em bandas sonoras, em ambientes sonoros e noutro tipo de estímulos que também servem aquilo que é a necessidade contemporânea. E isso são alguns dos exemplos que não são tão evidentes hoje ainda, mas que vai ser muito rápido agora este processo. Tu dizias uma coisa há pouco que era o músico, no caso, que podia ser tão bom ali como em Nova Iorque. Isto leva-me para um outro aspecto que, quando estamos a falar de territórios periféricos, não nos podemos esquecer que o próprio país é ele mesmo periférico. Como é que se combate às vezes esta dificuldade, ou seja, de que o que não vem de Nova Iorque, e aqui Nova Iorque serve só como referência e não tem que ser necessariamente de Nova Iorque, mas o que não vem de um centro não tem esta força. Como é que se transmite esta mensagem dentro de um território como o de Ilhavo? Pelo outro lado, se consegue explicar às pessoas que o que elas fazem pode ser suficientemente válido para que tenham interesse para lá das próprias fronteiras do que é a comunidade em que elas estão. Às vezes temos que criar marca no bom sentido, ou seja, temos que criar autoridade para aquilo que nós estamos a dizer, ou seja, confiança, uma relação de confiança. E muitas vezes a prática de querer apoiar o lugar é uma prática de condescendência do artista da terra. Para aqui vale, para aqui é bom, e cria-se ali umas muralhas de quase um micro-ecossistema fechado que não tem redes, não é? E muitas vezes acontece, às vezes grandes artistas em Portugal, há 200 anos, por exemplo, pensarmos no Malhoa, não é? Que é um expoente grande da nossa história, mas pensarmos que o Malhoa é quase contemporâneo do Duchamp, ficamos, isto é estranho, não é? Portanto, que mundo é que nós estávamos, não é? E é isso, portanto, é importante ter sempre estes canais abertos, sempre, constantemente, que nós não podemos criar estes redutos proteccionistas para termos tal discurso contemporâneo, ou seja, falarmos de hoje, não é? E ainda há bocado estamos a falar das capitais europeias, não são cidades a falar delas próprias, são cidades da Europa a falar sobre a Europa, não é? Certo. Mesmo por isso, que é importante. Depois, tentar criar centralidades. A periferia é sempre um olhar, é como o interior, não é? É sempre um lugar de visão, ou seja, eu não sou a minha periferia, eu sou o meu centro, não é? Portanto, o meu lugar, sem solos, era o meu centro. Mas há um discurso hegemónico que te coloca de tal modo como periférico, mediaticamente e no... Sim, mas se eu tivesse crescido a pensar que Portugal estava na cauda da Europa e que de repente eu ainda estava numa cauda da Europa, isso é um discurso completamente incapacitante. Eu estou a trabalhar numa região agora, que não vale a pena estar a explicar qual é que é uma das regiões mais pobres da Europa. Isto é um carimbo que fica muito marcado. O discurso da periferia ou da interioridade não podem, é quase como um diagnóstico de uma doença, um diagnóstico precoce de uma doença, quase que me vai limitar a achar que eu não vou ser capaz de ir para além dela. Claro que ele é importante diagnosticar, como é óbvio, mas também é importante ele não ser uma fatalidade, claro. Porque senão ele vai ser efetivamente. E então é importante isso, com consciência de que há mais coisas no mundo, para não criarmos depois aqueles egos inchados que sem noção nenhuma, mas ao mesmo tempo de perceber que aquele lugar tem todo o potencial. Estamos a menos de uma hora do Porto, estamos perto do aeroporto, temos os canais abertos, temos internet, temos uma série de gente com valor. Tem que ser um balanço sempre, não pode ser o tal ego inflamado, como também não pode ser esta coisa sem ego, que só valorizamos o que vem de fora. Era a pergunta seguinte que eu tinha para te fazer, portanto isto está a correr bem, que é como é que se encontra o equilíbrio, não só no projeto, como na própria programação, e que, portanto, também pudéssemos passar um bocadinho para o que é a ideia de construir um programa, o equilíbrio entre trazer de fora e mostrar o que é local. Por vezes não existem coisas para mostrar no lugar. Nós não somos bons em tudo, mas podemos então perceber como é que se podem fazer receitas, não gosto nada da palavra receitas, eu já usei várias vezes. Como é que nós podemos criar desenhos, gosto mais de desenho, desenhos que sobem, que não esmatam. Até mesmo esta coisa, às vezes nós temos que, um programador tem que ser muito consciente
dos lugares que propõem aos artistas ou às pessoas, não é? Por exemplo, eu sou muito criterioso naquilo que são os projetos com a comunidade, em que muitas vezes eles são usados como carga só para justificar a um Presidente de Câmara aquele projeto, são de má fé, muitas vezes mesmo até, ou então, pelo menos, com uma condescendência que gera essa má fé. Portanto, tem que ser lugares em que os artistas estejam interessados na textura daquele lugar, no léxico, nas referências, na história daquelas pessoas. Existem imensos e trabalham muito bem isso. E isso pode ser um trabalho completamente tão exigente e tão pertinente como outro qualquer. Mas tem que ter estas premissas. Da mesma forma desculpa-me interromper-te o raciocínio, da mesma forma como se for mal feito sem critério, pode ser completamente... E ter o inverso, né? ter mesmo tudo aquilo que pode ter de bom, pode ter de mau. E pode ser uma experiência negativa e de repente perderes aquela pessoa para sempre nesta relação de confiança, que é aquilo que nós temos que trabalhar sempre. Existem erros sempre, não é? Mas pronto, temos que tentar sempre evitá-los da melhor forma. Ou então aprender com eles. Mas aqui a questão dos artistas. Pronto. Os artistas locais têm que se perceber se eles estão num lugar em que aquele horário, aquele palco é o que faz sentido, ou se são duplas que estamos a criar, ou se criamos, em vez de estarmos a investir mais em lhes dar palco, estamos a dar formação, estamos a dar outro tipo de experiência, de diálogo, porque de repente os efeitos são menos óbvios, mas são mais profícuos no tempo, não é? Portanto, acho que nós temos que saber, às vezes, lembro-me, agora, especialmente nos bons sons, havia muitas bandas novas que nem sequer tinham agentes, não tinham um álbum, não tinham nada, queriam logo ir tocar e... Calma, daqui a uns anos ou dois, se calhar, porque tu não vais tirar partido, efetivamente, desta exposição. Ok, tens esta exposição, fazes uma grande festa, ficas muito feliz, os teus pais também ficam muito felizes, estás aqui, mas depois, querem saber o que é que tens para mostrar, não tens um álbum para vender, não tens um caminho para tirar partido deste gás, não é? Então, às vezes, localmente, tem que pensar da mesma forma. Não podemos expor uma pessoa que não vais ter outra hipótese de mostrar. Por exemplo, vais trazer um grupo de programadores para ver e, de repente, sabes que aquilo não está capaz daquilo que é esta oportunidade. Então, calma. Então, vamos preparar primeiro em conjunto, vamos trabalhar a questão da criação, a questão da formação e perceber que um projeto cultural do município, mais de um punhado de espetáculos, é investir nisto, na criação, na residência, no contacto, nas referências, na formação, na relação com a comunidade, nos sentidos, na programação de pequena e grande escala. Portanto, ele tem que ser horizontal em várias dimensões das fases de criação, portanto, e não apenas só no final, porque às vezes o final não é positivo em escala ou em qualidade, porque faltam todos este encadeamento de atividades. Disseste 2 ou 3 vezes a palavra calma, já vou pegar nesta ponta solta, deixa-me colocar-te uma questão que fazia parte da pergunta inicial, que é o equilíbrio entre mostrar o que é local e o que trazes de fora, ou seja, qual é o critério para trazeres uma proposta externa e saberes que ela vai responder a um determinado objetivo ou acrescentar valor de alguma forma? É perceber o que é que está a fazer no mundo, não é? Portanto, e às vezes não, quase nunca tem a ver com a questão de gosto, que é que as pessoas confundem sempre. Muitas vezes não gosto, não sou público daquilo que estou a programar, mas de repente se está a acontecer, é referenciado, vai àqueles sítios, ou de repente vamos fazer parte de uma rede, de uma lógica, de um percurso em que nós também queremos lá estar, é importante saber que isto está a acontecer. E depois gostas ou não gostas, também não estou nada preocupado. Posicionas-te. São projetos que estão a falar do hoje, estão a trazer temas também ao debate, onde os serviços educativos ou de mediação conseguem dissecar dali várias coisas para criarem vários sentidos naquilo que são os grupos que nos envolvem. É um pouco disso. E depois também, não ser ser diverso, mais uma vez. Não é? Portanto, trouxe deste agora daqui, vou também trazer disto. Estes que eu sei que também eles querem vir, há públicos que querem ouvir, porque é que não? Desde que não seja depois que sejam projetos que tragam algum tipo de transformação, não é? Que ou pela forma, ou pelo conteúdo, ou pelos dois, te façam pensar, que te façam aferir aquilo que tens como certo, que te façam contrapor, que te crie alguma estranheza, e às vezes nem gostaste e nem vais gostar, mas ficaste a pensar naquilo durante uma semana.
ou que te sentiste que de repente há pessoas que estão a estranhar aqueles novos vizinhos que vieram não sei de onde. Então, isto é um briefing. Não é? Ou que sentes que tens uma população X naquele território e que se calhar é importante trazer o olhar da arte sobre o assunto, acho que é importante. Trazer aquilo que às vezes, numa lógica muito panfletária, já tens uma aversão, mas talvez através da arte, através de outras manifestações, tu vais de uma forma mais descomprometida e estás a pensar de uma forma diferente. A questão de empatia, a questão de ver o cubo, não é? O outro lado do cubo, poderes viajar naquela plateia ou naquele lugar em específico. Eu, pelo menos, como programador, é isso que temos. Tu falavas nesta questão da transformação, essa capacidade transformadora ou de suscitar pensamento é para ti a métrica de avaliação da importância e do impacto das decisões que estás a tomar? Sim, não a única, mas sim. Isto era um ponto de partida para uma segunda parte da pergunta, que é, quando estamos a falar de um projeto municipal, há outras métricas de avaliação dos projetos e até os tempos são diferentes podem eles próprios ser um problema para o próprio projeto. Ou seja, até que ponto é que questões como públicos, audiências, número de espectadores, taxas de ocupação, etc., são importantes para a reflexão que tu fazes durante o... São muito importantes, mesmo para nós, são muito importantes, não é só nesta lógica da visão política ou da visão do próprio público, porque também estar a fazer só para nós ou para o vazio também não conta, não é? Contudo, não pode ser o único critério. Portanto, o projeto é importantíssimo por isso, ou seja, o projeto tem objetivos claros, que foram um compromisso de várias partes e a ação do projeto tem que responder a esses objetivos. Portanto, porque se fosse só a questão do público, eu sei muito bem quem programava num fim de semana e tinha os números para o ano todo. É? Pronto. Portanto, esse não pode ser, então, se isso não responde, então é porque os critérios e os objetivos estão bem delineados. Então, o ano, no seu todo, nas pequenas ações e nas grandes ações, tem que responder a isso. Eu não posso também me sentir excluído da ação cívica, ainda por cima para a ação cívica cada vez mais a das câmaras, que eu acho um erro. Por exemplo, o projeto de 23 milhas, com o futuro, o sucesso dele é ele ser mais pequeno, ou seja, conseguir capacitar, instigar e desafiar a comunidade para que partes dele, pudessem ser lideradas por ações cívicas, por associações culturais, efetivamente, que respeitem o nome da associação cultural, por outro tipo de organismos e de repente, os municípios agarrarem sempre aquilo que mais ninguém agarra, não é? Mas, além de as questões da educação e da formação, a questão das referências, a questão da notoriedade do próprio município, as pessoas identificarem também um lugar de referência, de alguma forma, também é importante. Mas esta questão de repente, se um dos objetivos centrais do município de 23 milhas é apoiar e fomentar a produção artística local, não é? Aquela coisa que eu também estou sempre a referir, e se só viste algumas entrevistas, eu digo isto 100 vezes, que é a revolução cultural, não é esta é a voz do Zeca Afonso, mas a revolução cultural não era ele ir tocar a vários sítios, é ele ir aos sítios e ouvir a música que é feita lá. Tem tudo a ver com esta ideia de periferia e centro, não é? Sim. Porque o que nós falamos muito é de descentralização, e descentralização é esta lógica de Lisboa ir aos outros sítios. É sempre esta coisa de eu, num centro, pensar o teu lugar, não é? E o que é que os lugares pensem sobre si. E, de repente, temos esta dimensão, os vários centros, não é? E é isso que interessa. Então, se temos esse objetivo, então temos que ter um grande investimento de criação de condições para que as pessoas se fixem e atrair outras pessoas para lá ficarem a fazer isto. E explicar bem às pessoas porque é que isso é importante. Esse é um deles. O outro é as referências e as pessoas terem acesso, sentirem que estão no sítio onde as coisas acontecem. E que, de repente, as pessoas, nas suas individualidades e nos seus interesses, se sentirem preenchidas. Não é por eu gostar de festa e de coisas mais... de ter uma experiência de encontro e de efeméride e de júbilo, nada disto tem errado. Não pode ser só isso. Claro. Não é? Pego em algumas das coisas que tu foste falando nos últimos minutos, sobre a necessidade de dizer que não a muitas propostas, sobre esta calma que que a maturação dos projetos
pressupõe e evitar o facilitismo nas propostas, o exercício é sobretudo de contenção, o teu. Sim, geralmente os políticos têm muito medo de dizer não, não é? Por uma questão óbvia. Infelizmente tem sido esse o tempo. Até para isso um programador pode ser útil. Mas é mesmo. Há decisões que eles devem de aliar e passar e ter um projeto que justifique, não é uma vontade de uma pessoa, é um projeto e estar bem alicerçado e fundamentado nesse projeto. E nesse projeto, sim, é importante estarmos todos envolvidos e depois na ação, não. Mas eu costumo dizer, nós somos os não é? Portanto, não porque não há orçamento, não porque não há espaço, não porque não faz sentido agora, ou não ainda, ou não desta forma, ou não agora, não é? Mas é sempre um não justificado, é um não fundamentado. Sim, se as pessoas depois aceitam a justificação ou não, já é outro problema, mas sim. Claro, mas sentes que o teu papel também é explicar porque não. Sim. E explicar porque não é fazer uma avaliação crítica do trabalho. Porque é uma coisa que o design também defende, que é não há bons nem maus materiais. Há materiais que se aplicam ou não àquela função. Não é? Portanto, o papel não é bom e o ferro é mau. Ou esta ideia do horror aos plásticos, os plásticos não são maus. Estão a ser muitas vezes mal aplicados. Ou aplicados para coisas que não devia ser o papel deles. E é a mesma coisa. Então, eu dizer àquele projeto que não pode agora, ou ali, eu não estou... E às vezes os próprios artistas se põem nesse lugar, que é uma coisa que me irrita bastante, que é, avalia-me lá isto, o que tu achas... Eu não vou avaliar, eu não sou crítico de arte. Não é? Eu estou a dizer é que, para aquilo que é o nosso pressuposto com esta ferramenta, o projeto não encaixa agora, ou já temos outro igual, que preenche o mesmo slot, ou porque não temos mais orçamento, ou porque não temos mais espaços, os espaços são finitos. Eu recebo muitas vezes 100 propostas por dia. E eu não estou a exagerar, muitas vezes é assim, nem sempre, mas muitas vezes é assim. É óbvio que não dá. E o problema é que nós não... E por isso os programadores ficam os maus, não é? Portanto, sempre os maus da fita. Mas o problema, eles não são maus, eles são poucos. Porque temos 308 municípios. No máximo dos máximos, fora dos dois polos, não é? Que é no fundo o foco, tens 20 pessoas. E estou a ser muito generoso. 20 pessoas a trabalhar. O problema eles não são os 20 não são os culpados. São os outros 200. Faltam 200, não é? Porque se decidimos mais, nós podíamos até especializar um pouco mais, não ter a ansiedade de ter que responder às necessidades de produção do país. E, de repente, uns vão uma coisa a Aveiro, outros vão a... Estou agora só a dizer ali à volta, a Vagos, a Ilha, Veranã, e por acaso estou numa região em que há vários espaços culturais com programadores e com projeto. Muitas vezes não se diferenciam tanto uns dos outros por algumas ditaduras que nós temos naquilo que é a concepção da programação. Infelizmente temos a ditadura do dia, sexta-feira e sábado à noite, o que já quer dizer que é uma programação que já preenche uma ideia de dimensão lúdica, não é? E de sair para espairecer, e isso é uma ditadura porque a arte não tem essa obrigação, e então de repente limitamos muito o que é um bocado essa resposta, essa expectativa do que é o lugar, ou como lembro uma vez uma discussão de um filme que nós tivemos para o Natal, onde iam todas as escolas do município e houve quase um abaixo-assinado de alguns pais em que diziam que o filme era triste, não é? E que alguns filhos choraram e como é que iam lidar com isso? Pois, mas eu sou programador, não sou pai, não é? E é esta coisa de que não podemos confundir a ideia da arte ou da cultura como uma lógica de diversão e de nariz vermelho. Nada contra, é também isso, mas tem que ser outras coisas, não é? Não é conforto, é desconforto. Não é? Sim, e temos que criar esta dimensão para a educação das emoções, não é? E muito dos problemas da saúde mental que nós temos na sociedade ocidental é esta ideia sempre muito recreativo e da felicidade constante, da estupidificação da felicidade quase, não é? De que não trabalhamos depois as outras todas as emoções que fazem parte de nós, que nos são naturais e que as vamos ter, como ter medo, temos é que saber geri-las e sabê-las encaixar no nosso dia-a-dia. E é isso que mais vezes revolta muito quando nos põe neste lugar, nesta ditadura do lúdico e do passar o tempo, não é? Que tem esse lugar, que é importante, todos nós temos direito ao ócio, à procrastinação e ao alienar, porque mal seríamos nós se tivéssemos as dores todas ao mesmo tempo, de todos, mas é importante também não fugirmos a essa avaliação, a esse pensamento e esse pensamento com espírito crítico, para que depois haja de alguma forma alguma transformação. Sobram-nos aqui alguns minutos para falarmos um pouco sobre Braga. Já falaste no início sobre qual é que é a tua metodologia de aproximação a um determinado território. O que é que foi diferente em Braga quando chegaste aqui e tiveste que
te aproximar do território para ajudar a construir um programa para uma candidatura à Capital Europeia da Cultura? Primeiro perceber bem o que é suposto ser uma capital europeia da cultura, o que me tranquilizou bastante, que é, mais uma vez, aquele reforço externo de que na União Europeia a dizer que aquilo que nós, alguns em pequenos nichos, com poucas condições e com pouco tempo, porque depois dá-se pouco tempo para os projetos poderem provar o que é que seja, que já defendemos isso há muito tempo, mas somos vistos um bocado como freaks e como alguns aliens kumbaya, e de repente a União Europeia a dizer é assim que se trabalha, isso foi ótimo. Depois, uma equipa muito boa e um trabalho já muito bem feito e estruturado, e por isso é que também estou aqui, de uma boa estratégia cultural e de um bom levantamento daquilo que são os recursos e os problemas. A dificuldade que é um projeto que, mais uma vez, é um projeto que tem que não pode fugir dos tabus nem dos problemas, não é? Portanto, como é que se trabalha, e aí reduzindo-me à minha condição externa, como é que se trabalham algumas feridas das cidades. Não é só Braga, todas as cidades têm que fazer isso. E se vamos ver um bocado o histórico recente das capitais, elas não fintam os problemas. Pelo contrário, os melhores exemplos de capitais europeias são os que enfrentaram os principais problemas das cidades. Sim. E é esse o ponto. E, portanto, é, mais uma vez, eu conhecer Braga como visitante, que tenho um olhar muito diferente, e andar por aqui a perder-me. E o que é que eu fiz? Sei lá, andei em tuk-tuks, nunca tinha andado em lado nenhum, andei em tuk-tuks, fiz visitas a espaços sem saberem quem eu sou, abordei pessoas na rua, fazia perguntas em livrarias, em não sei o quê. Portanto, infelizmente não consegui usar tanto esse cliente mistério, porque quase que este processo apanhou toda os constrangimentos da pandemia. E teve que ter um trabalho mais de pesquisa. A primeira palavra, é a segunda vez só que dizemos a palavra pandemia numa hora, acho que estamos a portar-nos bem. Mas acho que... Mas pronto, depois há muito daquilo que é o discurso da cidade, seja na lógica da turistificação, naquilo que é o contrário daquilo que estou a dizer, que é contornar os assuntos difíceis, não é? É guiar o olhar para aquilo que é o bonito e não para aquilo que é o menos bonito, seja naquela das pessoas que depois é o contrário, não é? Aquele discurso do fatalismo, de Sim. Nós nunca mais seremos outra coisa, não é? Portanto, ambos são muito parecidos àquilo que eu tenho sentido em Portugal. Ou seja, este lugar também de terceira cidade é um lugar muito semelhante às outras cidades que eu conheço. Mas, ao mesmo tempo, há aqui uma lógica de projetos de charneira e de liderança mundial na área do conhecimento, das tecnologias, das mídias artes, das neurociências, de uma série de coisas que é muito entusiasmante. Ou seja, depois vamos percebendo que há muita gente boa, e há aqui muita coisa que quase que só precisa de juntar e de mapear e de ter esta visão de... Nunca falas com esta pessoa, que engraçado, olha que eles estão a pensar mais ou menos o mesmo numa área diferente. E tenho sentido naquilo que são os processos de auscultação, que não são liderados por mim, mas que acompanho, são liderados pela Ana Bragança e pela restante equipa, que há muita gente com vontade e que sente que esta é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. Portanto, e é isso que interessa. Seja, independentemente do resultado, ou seja, este processo tem um mérito em si mesmo. Ela vale por si só. Por criação de referências, por juntar as pessoas por uma coisa maior. Portanto, a ideia do bem comum que me transcende, de criar diálogos, de criar pontos, como é óbvio, de reescrever e criar aqui quase a candidatura será sempre um projeto. Que com o capital será mais rápido, com o título será mais rápido e será talvez implementado no seu todo. Sem capital pode não ser, mas se calhar consegue-se ir mais rápido, não é? Portanto, esta quase aquela ambição de utópica. Para que servem as utopias? Pronto, é uma razão, não é? Portanto, esta coisa de andarmos mais, ou andarmos com um rumo e mais rápido, não é? Ou com um teto maior. E acho que este título tem que ser isso. Depois, se ganha ou não ganha, não depende de nós. O que depende de nós é fazer o melhor projeto possível. Isso entronca na última pergunta que eu tinha, que é...
há mais de uma dezena de cidades a fazer este processo, que estão a pensar num projeto. O que é que parece que pode resultar daqui em termos nacionais? Olhando para o país, um país onde há poucos projetos como este e de repente há mais de 10 projetos a terem que ser pensados num curto espaço de tempo, que impacto nacional é que pode ter isto? Eu espero mesmo que tenha. Eu acho que quem tiver a fazer este processo de uma forma séria não vai voltar atrás, é impossível. Porque ele é bem desenhado na lógica do envolvimento das pessoas, do dar voz, do auscultar, é bem desenhado naquilo que são o processo. Portanto, a capital será só em 2027 e a estrutura tem que criar já evidências hoje porque é que as cidades querem ser capitais europeias, não só pelo título, ou seja, queremos trabalhar a cultura porque acreditamos que a cultura é a base de um desenvolvimento X para este território. Os projetos têm que estar a começar em 2023 e tem que se pensar no legado pós, ou seja, na ressaca da capital. Tudo aquilo pelo menos uma década de trabalho. Tudo aquilo que é uma aprendizagem com outros processos anteriores de capitais. E portanto, certamente nas candidaturas existe uma resposta à candidatura, efetivamente, mas existem outras coisas que são os planos estratégicos para a cidade. E aí esses planos estratégicos são os mais importantes e é aquilo que vai ficar como uma estratégia de transformação, de desenvolvimento, eu estou só a dizer palavras que não gosto, a ideia de desenvolvimento que teria-nos muitos equívocos. Mas pronto, uma ideia de caminho, não é? Portanto, tanto não há razão de eu estar a defender que o caminho é este, e quando digo eu, não é um projeto, é um projeto que tem que ter alguma base de unanimismo, que é pelo menos todos acreditarmos que a cultura é uma base para a transformação dos territórios. E isto tem que ser super político, super institucional. E a partir daí temos aqui um horizonte, um rumo, e ele vai sendo feito à medida que é possível, que há condições financeiras e tempo para o desenvolver. Luís, obrigado. Muito obrigado. A primeira sessão do ciclo Territórios Periféricos e a Criação Contemporânea termina aqui. Voltaremos no dia 22 de maio. Esperamos já com o público na plateia. Até lá.